Obrigado pelo convite, parabéns ao Foco em Pauta, por essa trajetória que eu acompanhei bastante, como você já disse. Obrigado a vocês por estar aqui. Pode eu quiser compartilhar um pouco, né, dessa minha trajetória. Eu vou começar lá bem do comecinho, assim, eu vou falar um pouco da minha infância. Eu sou mineiro, não nasci aqui em Belo Horizonte, eu sou de Joatuba, um lugar que hoje é meio que pode ser considerado uma grande BH, mas na infância, na minha visão de criança, Belo Horizonte era um lugar muito, muito longe de Joatuba, que assim para mim era, sei lá, outro mundo. E aos 11 anos de idade, eu vim para Belo Horizonte. Eu não vim, eu e família, minha mãe andou por aqui 11 anos sozinho, botou no trem. Eu vim morar com a tia e minha trajetória começa aí, né? Foi aqui que eu estudei no IMAPCO, ali no parque. Eu fiz bastante coisa, assim. Eu gosto de dizer que eu quero ser lembrado, né, não como química, ter uma formação em química, não quero nem ser lembrado como o fotógrafo que se tornou um químico que se tornou um fotógrafo, mas eu acho que eu quero ser lembrado como o, o fotógrafo que queria ser músico, assim, porque na verdade assim, eu fiz química, mas eu queria ser músico e acabei me tornando fotógrafo. E a culpa, né, da minha fotografia tem um bocado de gente, até inclusive aqui presente, porque o fato de eu ter ido para fotografia, tem até uma surpresa aqui. Quando eu terminei meu curso de Química, o meu primeiro emprego foi em Niquelândia. Niquelândia é norte de Goiás, é interiorzão. Eu tinha 20 e poucos anos. E aqui em Belo Horizonte eu tinha uma vida ativa, uma vida cultural bastante ativa. E quando eu fui para Niquelândia, ali eu tinha meu trabalho, né? Mas não tinha praticamente nada que eu estava acostumado a fazer aqui em Belo Horizonte. E comprei uma câmera, mas meu primeiro salário eu comprei uma câmera fotográfica. E essa câmera acabou virando meio que um caderno de anotações, era como que um diário para mim, né? E, e era para cobrir esse tempo ocioso que eu tinha, mas que acabou assim virando uma paixão, cada vez mais apaixonado por fotografia. E fotografava o cotidiano nesse lugar de Michelangelo, de pessoas, né? A minha escola foi essa, assim, os amigos casavam, eu fotografava o casamento, o filho nascia, eu fazia a foto para os filhos, enfim, fazia foto na escolinha, fazia de tudo um pouco, assim. Então a minha escola foi isso, fazer fotografia. E vocês podem ver que as fotos são bastante sofridas, que são registros de 40 anos atrás, né? Negativo, cor e não nada bem armazenado. Tem cara fumando na copa de gasolina. E as pessoas vinham. Aí eu já tinha um estúdio de porta aberta em Niquelândia. Eu abandonei, assim, a conselho de um chefe maluco que eu tinha, Leão. Ele falou assim: Eustáquio, seu lugar não é aqui, se fosse você, eu comprava o seu equipamento, né? E montava um estúdio e ia embora daqui. Eu fiquei morando um tempo ali ainda. Aí um dia eu cheguei para o Leão e falei assim: Leão, aquela proposta está de pé ainda. Ele falou assim: olha, o que você quiser. Aí a empresa de manda embora, ela empresa do Grupo Votorantim. Mas eu montei no estúdio, não vim embora, eu montei meu estúdio lá de Quebrada, né? E acontecia esse tipo de coisa, acontecia várias situações do tipo, assim, as pessoas me pediam para fazer foto, que nem os caras ali da bomba de gasolina,
Que nem esses caras aí que estavam assim, super orgulhosos de ter derrubado uma árvore centenária assim, e passaram e me contrataram para ir fazer essa foto ali. O cara com a motosserra, pedaço da árvore. E finalmente eu vim embora para. Eu voltei para Belo Horizonte, de onde eu tinha saído. Isso, eu voltei para Belo Horizonte em 86, né? E de 86 até 90 eu ficava experimentando muito, assim. Eu tinha um domínio já da fotografia, de laboratório, de fotografar, enfim, mas eu tinha umas fotos, uns experimentos que eu não compartilhava isso. Até que um dia uma pessoa falou assim: ô Stein, acho que você deveria mostrar esse trabalho, tem um concurso de fotografia que vai acontecer aí. Se fosse você, eu me inscrevia. Eu escrevi 3 trabalhos, que não está aqui. E desses 3 trabalhos, a pessoa me liga um dia, Fernando, e fala assim: Eustáquio, eu estou com um trabalho seu aqui, que recebeu uma menção honrosa. Eu falei assim: cara, que legal, primeira vez tomando um trabalho para concurso e logo uma menção honrosa, eu estou todo feliz com essa menção. Aí o Fernando, muito falante, falou assim: olha, tem uma outra aqui que essa também foi menção honrosa. Eu falei: pô, cada 2, né? Aí ele falou assim, eu falei para ele: Fernando, mas tem um terceiro trabalho que eu gosto mais, cara. E falei assim: pois é, esse aí foi primeiro lugar. E a gente só não vai te dar o primeiro, o segundo e o terceiro, porque o regulamento não permite. Um dos jurados está por aqui, que é o Miguel A1, que a partir daí a gente fez uma amizade grande, né? Foi uma pessoa que também é muito presente na minha trajetória. E, e o prêmio para desse concurso aí era uma bolsa para o curso básico de fotografia. Falei: Fernando, eu já tenho um domínio na fotografia, eu acho que esse curso para mim não é tão interessante assim. Ele falou: não, você pode ficar tranquilo, vem aí o Festival de Inverno e a gente vai te colocar numa oficina de uma fotografia avançada. Eu fiz uma oficina com o Eduardo Cassan, que era sobre fotografia de autor. E lá nessa oficina eu fiquei sabendo que eu já fazia uma fotografia de autor. E muito animado com isso, no ano seguinte, no Festival de Teatro, eu ofereci uma exposição, só que eu não tinha um trabalho ainda, assim, eu tinha umas ideias. Eu cheguei para Beatriz, que era a diretora da Belas Artes na época e do Festival de Inverno. Falei: olha, eu tô bom em ideias, fazendo o trabalho assim, tava tudo na cabeça ainda. E só que depois que eu saí dali, eu falei assim: cara, assim, foi muito cara de pau, né? De apresentar uma proposta onde não tem o trabalho, assim, isso não vai rolar. E fiquei quieto. Daí, faltando poucos dias para o festival acontecer, a Beatriz me liga e fala: Eustáquio, o seu projeto passou, você precisa mandar um material para a gente divulgar. E aí eu não tinha nada. Foi para o laboratório, foi quando saiu essa série. O tema do festival era o homem e o meio ambiente, e daí eu fiz o caos urbano. E tem um detalhe do meu trabalho, que eu sempre trabalho muito no que está ao meu entorno, né? Eu morava em Contagem na época. E Contagem a gente era o quintal das indústrias poluentes, né? Itaú, Magnesia, enfim. E essa questão era bastante debatida naquele momento. E eu estava ali em Contagem, e o trabalho que eu fiz foi esse, para tratar dessa questão ambiental. Foi essa série Caos Urbano.
E para mim foi uma surpresa, né? Porque necessariamente vocês não vão enxergar, mas cada imagem dessa aí tem uma média de 12 a 15 negativos. São uma justaposição e de negativos, isso dentro do laboratório. Assim, eu trabalho com a fotografia analógica desde sempre, eu continuo trabalhando ainda com a fotografia analógica. Para tratar essa questão do caos, né, assim, vocês podem perceber que tem esses bastante ruídos, né? Esses ruídos são importantes assim para trazer essa visão caótica para a imagem. Mas ao mesmo tempo precisa de uma harmonia. Então assim é um controle, assim é como que se fosse um pincel, né, de luz dentro do lago. Então essa série, na verdade, assim, eu estou falando dela porque essa série foi a que me deu visibilidade. Foi quando eu fui para a mídia, né? Eu recebi convites para fazer outras coisas e a partir daí por conta dessa série eu conheci os Arthurs, porque alguém que era amigo da comunidade dos Arturos, eu morava em Contagem, os Arturos estão em Contagem, me convidou para conhecer os Arturos. Eu fui até os Arturos, não fui com uma câmera, eu não fui lá como fotógrafo, eu fui para conhecer a comunidade. A partir dali criou uma relação de amizade, faz muito tempo que eu não vou lá, mas eu tenho um carinho muito grande ali para aquela comunidade. Mas era os Arturos, enfim, mas é interessante, eu vou falar dessa série agora, porque essa série quando eu morava aqui em Santa Teresa. Eu morei aqui por alguns anos e eu passava de metrô, eu morava aqui na rua Kimberlita, eu ia de metrô para o centro e eu via os meninos jogando bola ali do lado, num campinho de terra do lado do campo de Santa Teresa, aqui no metrô, metrô Santa Teresa também. Eu passava algumas vezes ali por dia, eu comecei a passar para estudar a luz daquele lugar, né? Eu sei que ali atrás tinha pelo menos uma fábrica de parafuso, onde eles queimavam a serragem no final do dia, então tinha uma fumaça, tinha a poeira do campo ali onde os meninos corriam, e era o cenário ideal assim para a fotografia que eu queria. Eu passei a frequentar esse lugar, esse campo, assistindo esses meninos. Eu ia com duas câmeras, né, e eu ficava ali e não fazia foto deles. E sempre andava para essa segunda câmera, que era uma câmera com filme cor, né, que se alguém me pedisse para fazer uma foto, eu faria essa foto e depois daria essa foto para essa pessoa. E era um meio de me aproximar, né? De eu poder ter autorização para fazer foto dessa pessoa, fazer o meu trabalho de fora. Frequentei alguns dias, até que um dia eu cheguei, os meninos não estavam jogando bola, eles estavam ali jogando uma capoeira, fazendo uns mortais ali, dando uns mortais, e pediram para eu fazer foto. Daí eu fiz logo um filme. O dia seguinte cheguei lá, distribuí foto para os meninos, daí eu estava liberado para fazer a série do futebol, que é essa série que eu estou mostrando agora. Eles tinham uma rede na trave, né? Uma rede que, na verdade, era uma rede simbólica, né? Porque a bola passa em qualquer lugar. Esse trabalho ele tem a ver com como que o futebol, né, socialmente ele agrupa as pessoas, porque o futebol ele é um esporte que você necessariamente não precisa ter um tipo
de aquisição, você não precisa ter dinheiro para você praticar o futebol. É uma forma das pessoas se juntarem, socializar. Interessante, eu estava mostrando esse trabalho em São Paulo uma vez e alguém me perguntou, aí são as Torres Gêmeas? Ali atrás, eles chamam esses dois prédios de Torres Gêmeas, né? Que na verdade é uma ocupação vertical, que esses dois prédios são dois prédios de uma empresa falida e que foram ocupados justamente pela família desses meninos que jogam aí. Esse é uma quadra, na verdade, acho que era da rede ferroviária, fica um pouco abaixo. Don't. Denise, city. Day. Isso. Essa série ela expandiu por conta de uma publicação na revista Zoom do IMS. Isso aqui já é Extração, que é um lugar do lado de Diamantino. Eu morava aqui em Extração na época. Eu saí de São Paulo e fui morar nesse lugar que tinha 250 habitantes, mais ou menos. E foi muito interessante quando eu fui para esse lugar, saindo de São Paulo. Na verdade, assim, em 99 eu morei alguns meses em Londres. Eu saí de Belo Horizonte, fui para Londres por conta de um almoço que eu recebi. Eu voltei de Londres morando em São Paulo. E quando eu volto de São Paulo, eu não voltei para Diamantino, onde eu moro hoje. Eu voltei morando nesse lugar de 200 e poucos habitantes, né? E nessa época a internet era discada, o lugar não tinha telefonia fixa. Então, assim, eu ficava meio que isolado ali. Eu comecei a pensar como seria, né, a partir dali, a minha vida profissional e social por conta desse distanciamento virtual que eu passei a ter. Aí, por conta disso, eu fiz um vídeo que chamou Abismo Virtual. Eu nunca tinha feito um vídeo. Por acaso eu não trouxe aqui, mas eu não tinha ideia assim, se esse vídeo funcionava ou não, porque eu fiz um vídeo muito parecido com como eu faço meu trabalho de fotografia. Eu mandei esse vídeo para o Vídeo Brasil, fazer um teste para ver se isso funciona. Aí o Vídeo Brasil me premiou com esse vídeo, esse abismo virtual, que na verdade o tema era era uma pessoa que vivia e me alimentava de coisas da internet. Assim, eu recebo muito das pessoas, até hoje, estudantes, de tá fazendo TCC, mestrado, doutorado, pedidos de estou fazendo o meu doutorado, o meu TCC e tal, e você poderia me responder umas perguntas para fazer sobre o seu trabalho. Aí eu comecei a pedir uma contrapartida, que era, eu disse, não, eu posso fazer isso sim, mas eu gostaria que você me mandasse algum material, que pode ser um texto, um poema, qualquer coisa, mas tem que ser por dispositivos móveis, né? E eu fui colecionando esse material que as pessoas me mandavam. Eu era assim uma pessoa alienada ali nesse vídeo que me alimentava dessa coisa da internet, né? Então esse vídeo foi uma coisa pensada assim. Yeah. Houve um outro comentário também sobre a minha série de futebol, é que isso aqui ainda é série de futebol. Esse, por acaso, dá para ver a bola.
que a maioria das fotografias não aparece a bola, só aparece pessoas e gestos. O que aparece a bola praticamente não aparece as pessoas. Então, agora voltando em Arturos, de fato, quando eu comecei a falar, foi a partir dos Arturos, né, que eu comecei a questionar e pensar que a partir daquela comunidade ali, eu podia trazer questionamentos meus, né, como uma pessoa preta, e a partir daí meu trabalho, esse tema é recorrente no meu trabalho, se essa questão é recorrente do meu trabalho. Eu frequentei os Arturos em torno de, assim, de frequentar, assim, com uma frequência, né, mais estreita, assim, por mais de 3 anos. E nesses mais de 3 anos, eu selecionei 12 imagens dos Arturos, que é a minha série. A maioria dos fotografados aqui não está mais entre nós. Conhecer as crianças para... E aí o senhor que tá pegando, né? Perder. O saco que você estava fotografando e fazendo, editando, ou do final que você fez a edição? Então, Eugênio, eu vou fotografando, né? E daí, assim, no caso aqui, os Arturos, eu preciso de um tempo, assim, para, assim, quando eu estou fazendo uma série, eu preciso de um tempo para entender isso, para eu fazer, para ser procurar ser o mais fiel possível aquilo que tá sendo passado para mim e para outros, e tentar eu passar isso para outros, né, da forma como que eu enxerguei, assim, da forma como eu acho que é mais verdadeira e honesta. Então, não é só acumular negativos, né? Assim, você precisa tem toda uma mensagem por trás que acho que nem todo mundo vai ver, mas tem gente que vai ver coisas que eu não vi dentro das minhas imagens. Mas eu enxergo assim uma série de coisas, como se eu estivesse lá presenciando cada imagem minha, como se eu estivesse ali presenciando o que eu vivi, né? Eu sou aquele fotógrafo que não anda com câmera, que eu não acredito muito, né, nessa coisa de perder a imagem. Então, porque eu posso recriar essa situação num outro momento. Então é isso, assim, eu recrio uma situação que eu vivi a partir de alguns negativos, é como se fosse fazer um filme, né? Eu penso muito a fotografia como cinema. Antes, eu só parei de pensar um pouco isso, assim, quando eu fui fazer vídeo. Eu que descobri que vídeo não é, que fotografia não é vídeo, não é cinema, cada coisa é uma coisa. Quando a imagem mexe é outra coisa. Mas enfim, o pensamento era esse, de estar fazendo cinema. Por incrível que pareça, essa história de santo de casa, né? Eu tô nervoso aqui, cara. Normalmente tu fica nervoso, mas hoje que é porque eu tô em Bela Sorte, eu tenho mortes. And at school. Se alguém quiser perguntar, pode, né, Gustavo? Pode. Tá liberado aí, viu, gente? Essa é pra avisar. Isso foi quase. Quando? Foi de 90. Foi logo depois daquele caos urbano, que foi em 92, né? Que foi a minha primeira série, a minha primeira exposição. E
que por conta da visibilidade que aquela série Caos Urbano deu, daí meu nome foi para a mídia e tal, que uma pessoa leu uma matéria sobre mim e me convidou para ir até os Arturos. E foi em 90, a partir de 92, não, final de 92, 93 eu fiquei fotografando ali até 95. Assim. Oi, Tutaco, tem uma pessoa tímida me perguntou aqui, onde é o Arturos? Arturos é Contagem. Arturos fica em Contagem. E o que é exatamente? É uma comunidade quilombola, né? E é uma das mais representativas que a gente tem no Brasil. É como se fosse um bairro ou uma fazenda, uma coisa assim? Então, lá, assim, é um dos... Hoje a gente fala muito em quilombo urbano, né? Os Arturos se tornaram urbanos, assim, porque Contagem é uma cidade mais antiga do que Belo Horizonte. E o Arthur Camilo, ele tem esse nome Arturos, porque o Arthur Camilo é o fundador, mas o que fala, né, o que conta a história dos Arturos é que o Arthur Camilo, ele adquiriu esse terreno e constituiu família ali, né? Não é que ele herdou aquelas terras ou qualquer coisa do tipo assim, ele comprou. No final aqui tem algumas fotos, né? Não sei como que está lá hoje, mas para você ter uma ideia como essa comunidade é uma comunidade que ela fechada no sentido que praticamente o que eles consumiam é o que plantava ali, o que eles produziam nesse espaço, nesse terreno que é essa comunidade. Ou seja, uma comunidade bastante independente, pelo menos era bastante independente. Isso é dentro das comemorações, né, da Nossa Senhora do Rosário, da Nossa Senhora dos Predos, e é o dia também que algum deles, né, usa esse dia para poder exibir coisas que eles gostam de fazer, por exemplo, montaria, né, cavalos, por aí. Que não está dentro da celebração, mas é um dia que eles usam para isso. Criavam vaca, não sei se cria ainda, mas esse senhor aí é o dono dessas vacas aí. Que a gente quem conhecia meu trabalho está acostumado a ver só os arturos paramentados em dia de festa e tal. Mas tem esse lado que era o lado que eu frequentava. Tem muita foto de crianças fora desse contexto festa de Senhora do Rosário. Eu tenho um arquivo bastante grande sobre isso. Esse senhor que é da comunidade que queria ser fotografado com o carro dele junto com as filhas. Bom, Arturas, essa série igual a Aparência, ela surgiu num outro questionamento meu, que como eu disse, eu vim para Belo Horizonte com 11 anos de idade, e aí quando você chega aos 17 anos, né, você está buscando seu primeiro emprego, algumas tentativas de emprego eu não entendia por que eu não conseguia, e
um tempo depois eu comecei a questionar isso, assim, que na época você tinha essa coisa dos classificados de jornal de oferta de trabalho, depois do texto da oferta da empresa, você tinha a frase no final, em alguns casos, na maioria até, pede-se boa aparência. Aí eu comecei, será que era a minha aparência que não era suficientemente boa, né, para ocupar essa vaga de trabalho? E eu trabalho muito a partir de arquivos. Eu trabalho muito a partir de arquivos. E quando eu falo aquela ida minha para Londres, algum desses textos vai parecer em inglês, porque eu já pesquisava uns textos do período da escravidão no Brasil, onde os periódicos da época trazia também alguns artigos, uns textos, onde falava de um escravizado foragido do seu senhor lá, do dono. E alguns desses textos, essa frase boa aparência voltava, né? A pessoa está vestida assim, para lá, fala bem e tal, tem uma boa aparência. Eu falei assim, cara, mas essa boa aparência não é a mesma boa aparência do classificado de oferta de trabalho, hein? É uma outra boa aparência. E aí foi questionando, confrontando essas duas boas aparências que surgiu essa série. Dentro desses arquivos, né, que eu pesquisei, em seguida eu recebo essa bolsa, vou para Londres, vou para os arquivos e de repente encontro esse mesmo material, esses textos, obviamente em inglês. E o que eu fiz foi recortar uma foto minha de documento, né? E a partir como é que chama isso? Silhuetas. Não, bom, então a partir desse recorte da foto de documento eu fui criando essa série. As frases em inglês, como eu disse antes. Então, cada série minha traz algum tipo de questionamentos. Essa série da objetivização do corpo é uma questão assim que quando eu já quis ser fotógrafo de publicidade. Eu achava bem ser fotógrafo de publicidade. Cheguei a investir nisso, assim. Até que eu fiz os primeiros trabalhos e vi que não me interessava muito isso. Comecei a questionar essa coisa do corpo da mulher, essa exploração sobre o corpo da mulher. Sempre, né? Para vender qualquer sorte de produto. E esse trabalho ele traz uma outra coisa que também é sobre precariedade. Porque em 94, mais ou menos, eu decidi que eu não ia mais trabalhar com a fotografia aplicada, ia trabalhar 94, 95, assim, eu fui desfazendo, né? Me desfiz de carro, tinha mais de uma câmera, fui vendendo câmera, vendi tudo que eu podia vender para sobreviver, para fazer esse trabalho, e acreditando que esse trabalho um dia ele pudesse ter
alguma tensão, né? E eu vivi assim, criei algumas estratégias. Uma delas, por exemplo, foi meu nome completo é José Eustáquio Neves de Paula, e daí eu fiz 2 heterônimos, né? Eu peguei meu primeiro nome, José, e fiz um Zé de Paula com o último nome. Então, o Zé de Paula só fotografava com o filme infravermelho, preto e branco. Deixei o Eustáquio Neves ali no meio, aí peguei o Paula, que é o último nome, e fiz um Paulo Urbano, que era uma pessoa que só fazia foto urbana. E Paulo Urbano e Zé de Paulo vendia umas fotos num valor mais acessível, que eu vendia aqui o Cine Belas Artes, que tinha uma loja, vendia nos cafés aqui da Savassi. E, cara, assim, chegava no final do mês, assim, tinha uma graninha ali que às vezes pagava um aluguel, a cerveja, cinema eu não pagava porque eu tinha entrada grátis no cinema. Enfim, era uma estratégia de sobrevivência para poder manter Eustáquio Neves sem queimar, né, o trabalho dele. Seu. Não aconselho ninguém a deixar tudo que nem eu deixei, porque assim realmente não é nem complicado, nem sei se funciona para todo mundo. Essa série, então, eu estava falando de precariedade, essa série, ela foi num desses momentos aí que aquele que, não, acabou o material, né? Aí eu tinha um frasco de emulsão fotográfica, isso é coisa técnica de fotografia, é você usar qualquer outro tipo de papel, você pega uma emulsão, torna essa outra superfície, que seja um papel, ou madeira, o que for, você torna essa superfície fotossensível, né? Foi o que eu fiz com esses pedacinhos de papel. Essas fotografias são bem pequenas, hoje é como se fossem meus negativos, porque são matrizes, né? São matrizes. Essa foto que acabou virando para essa série, ela tem uma história que, quando eu estava fazendo essa série, eu estudava muito. Quando eu estudei luz, eu não fiquei estudando luz de fotografia, eu fiquei estudando luz dos pintores, dos clássicos da pintura, né? E daí eu fiz essas renascentistas negras, e o meu cenário, eu fazia um cenário com bastante lixo de comida, de frutas podres, essa coisa toda. E eu fui num mercadinho desses os mercados de fruto, para pedir para a pessoa umas frutas podres, né, que era para da Senai. E o cara falou assim: olha, faz isso aqui, você vem aqui no final do dia, assim, no maior sigilo, que eu vou te arrumar essas frutas. Então, achei que o cara ia juntar ali um lixo para mim. E eu cheguei, o cara tinha separado umas frutas boas, que ele achou que era para eu comer, assim. E tudo bem, assim, aceitei por conta da boa vontade dele, mas não era aquilo que eu precisava. Repetir. Máscara de punição. Assim, a minha fotografia foi cada vez mais voltando para dentro da família, assim, né? Eu me fotografei, eu usei foto minha na série ali, na, na série Boa Aparência. Aqui nessa série
eu uso uma foto da minha mãe. Aqui, na verdade, é uma pintura que eu fiz a partir dessa foto. Essa pintura, na verdade, ela foi feita por conta de um livro que eu tenho que chama Aberto pela Aduana. Esse livro ele foi contemplado no Rumos Itaú. E quando o livro foi para a gráfica, o livro foi aprovado, aí tinha uma foto da minha mãe, que o Itaú me pediu uma autorização, assim, praticamente da família toda. Eu falei, cara, você não vou pedir autorização da família para colocar a foto da minha mãe no livro. Aí fiz um retrato da minha mãe, pintado a um. Assim, eu não sou artista plástico, assim, mas às vezes eu me atrevo a pintar e me dá certo. Quase sempre dá certo. Daí eu fiz essa pintura, mandei pro meu irmão lá no WhatsApp, falou assim, com quem que essa pessoa parece? E falou assim, a mãe, né? Falei assim, então funcionou. Aí eu mandei pro Itaú e é uma representação, aí não é uma foto, não tem que pedir autorização. Então a foto do livro foi trocada pela uma pintura, né, que eu fiz dela. A foto seria essa. E aí a máscara, assim, chama máscara de punição, que é para discutir até os dias atuais, né, onde estão essas máscaras, né? Essas máscaras estão aí na sociedade, o racismo estrutural, né? Elas persistem, né? Então é um jeito simbólico de discutir essa questão com essa máscara, que na verdade essa máscara é uma máscara de ferro. Eu fotografei no Museu do Escravizado aqui numa cidade aqui do lado de Belo Horizonte, que eu esqueci agora. É Belo Vale. Então, o museu. Eu fiz algumas variações em cima dessa foto. É a mesma foto, é uma foto de quando minha mãe tinha 18 anos. Fiz um fito, isto. E finalmente, vamos finalmente. Cartas ao Mar. Tem minhas kits. Deixa eu me apressar. Cartas ao Mar, assim, para quem não sabe, o Valongo, no Rio de Janeiro, né, que é complexo da zona portuária ali do Rio, é o lugar, é o porto onde entrou o maior número de escravizados no Brasil. E em 2016 eles estavam fazendo um dossiê para tombamento daquela área ali portuária, né? E que depois eu acabei descobrindo que na verdade ali foi esse tombamento é uma gentrificação dessa região ali. E aí me chamaram para fazer um trabalho, chamaram alguns artistas para desenvolver um trabalho ali, que eles queriam chamar a atenção daqui por cá e tal. Eu fui para o Rio, fiquei ali uma semana, eu levei câmera de filme, levei câmera digital, levei câmera de filme. E fiquei uma semana andando ali, falando com as pessoas nessa região. E não fotografei, não fiz nada. Como eu disse, eu moro em Diamantina. Diamantina é uma cidade histórica, daí tem eu faço montarquimos e guardo. Eu havia fotografado essas lápides que tem nas igrejas históricas, né? Assim, pela estética dela. E estava guardado nessas lápides. Aqueles números que aparecem, sabe, em cima, são dessas lápides e que eu usei como moldura para a foto ali, no caso já é um autorretrato, né? E eu fiz uma série
de imagens usando o retrato, meu retrato de pessoas próximas a mim, para discutir essa questão desse porto, assim, que eu entendi que o trabalho que eu tinha que fazer sobre aquilo, que eu tinha que discutir sobre aquilo ali, era uma discussão sobre a morte, né? Porque desses mais de 60% de escravizados que entraram ali por aquele porto, né? Boa parte deles chegavam mortos e eram enterrados em vala comum ali naquele lugar. Tanto que uma pessoa tem um lugar que chama Cemitério dos Pretos Novos, uma pessoa foi fazer uma piscina, foi fazer uma fundação com uma piscina, encontrou uma série de ossadas de pessoas que foram soterradas ali, de pessoas que estavam nesses navios negreiros, né? Eu entendi então que esse trabalho era um trabalho sobre a morte, né? Era um trabalho qualquer sobre aquela região. Não tinha nada de romântico nisso. O interessante disso é que quando você acontece muito comigo, né? Você tem um foco que um trabalho, você tem uma ideia já desenvolvida aí. Você sabe o que você quer fazer, o que você vai fazer, parece que as coisas começam todas a conspirar a favor, que foi no caso desse trabalho. Eu tinha uma série, o 11 de setembro, né, nos Estados Unidos. Ele impactou um pouco umas coisas de importação, você passar em alfândega com químicos, por exemplo, assim, porque sempre que eu viajava fora do país, a primeira coisa era encher a mala de material para trabalhar aqui, né? E eu comecei a ter problemas de trazer os químicos, por exemplo. Que é essa emulsão que a gente não tem aqui no Brasil, que eu como fora, né? E essa semana mesmo eu comprei um frascozinho pequeno assim, que custa $30. Aí eu compro, chega aqui por mais de R$ 1.000 o troço. Quando eu vinha de lá, eu com algumas na mala e trazia. E por conta desse 11 de setembro que aconteceu, da gente ter dificuldade de trazer, teve uma viagem minha que eu emocionei lá, o papel lá, porque se os caras não vão prender o papel. A emoção eles podem prender, mas papel não vai prender. Então eu emocionei papel e esses papéis ficaram guardados muito tempo. Esse trabalho chama Cartas ao Mar, e Cartas ao Mar é pensando naquela prática que se tinha de colocar mensagens em garrafas e jogar no mar, para que essa mensagem fosse vista em um lugar remoto, num tempo remoto que fosse, né? Essa ideia de passar essa minha mensagem para outros, que seja para agora, que seja para um tempo futuro, né? Para mais pessoas. E ela precisava ter uma cara de documento. E o papel estava vencido. E quando eu fiz as imagens, aí dei com essa cara de coisa antiga, né? Foi foi um ganho assim do trabalho. E meus carimbos, né, para trazer essa cara de documento, as pessoas perguntam, que carimbo é isso? Eu trabalho de uma forma muito orgânica. Daí quando preciso de um carimbo aqui. E aí olha para um lado, o que é que vai ser o carimbo, né? Aqui no caso é uma tampa de um saleiro, aquele sal-cisne. Tem uns lugares que até dá para ver, para ler o sal-cisne ali, que é só o carimbo, ele é uma imagem dele, não é nada oficial. São umas imagens bastante escuras, né? Que pensando nessa coisa do apagamento também. Deixa eu passar um pouco mais rápido, porque a gente tem pouco tempo. Eu tinha uma dificuldade com encomendas. Esse trabalho foi uma encomenda que o Crispim, o Crispim ele era de uma comunidade quilombola, e na região onde eu moro
perto de Diamantino, mais próximo de Merivejo. E a gente tinha uma convivência bem próxima, nós éramos compadres. E quando eu recebi de uma revista inglesa uma encomenda para uma revista, estava sendo lançado e tal, eu combinei com ele e fui para lá fazer essa série, né? E essa série é meio que representando ali o modo de vida do Cristo, né? Que é a cultura de subsistência, se come o que planta e troca o excedente. Tem essa coisa dessa região que é sempre tirar da terra alguma coisa, né? Tem aquela bateia ali, as pessoas garimpam na escassez do garimpo, num período onde não se garimpa, daí colhe sempre viva, porque sempre viva tem um valor em dólar, era exportada. Então essas pessoas estão sempre, não exatamente essas comunidades, mas estão sempre nessa região explorando da terra de alguma forma, seja o diamante, o ouro, e sempre vivo, enfim. O Crispim era um embaixador do Catopê, né, que é essa outra modalidade que é dentro das comemorações, né, de Nossa Senhora do Rosário. Ele era esse embaixador, ele é essa pessoa que saía na frente pro cortejo, como que abrindo o caminho pro cortejo e a santa. Ele ia riscando essa espada no chão. Então, assim, tudo que representa ele tá aqui. Infelizmente não tem uma foto dele, que é bastante importante, que é quando ele estava com 55 anos na época. Ele estava sendo alfabetizado. Tem uma foto dele com o caderno, com as primeiras escritas dele. Outros navios, eu só coloquei essas duas imagens. Aquela primeira é uma imagem que está na exposição permanente do MASP, que quem passa por lá pode ver. Retrato Falado é uma das minhas últimas séries. Eu não conheci meu avô, ele também não me conheceu, porque quando eu nasci ele já havia falecido. Enquanto eu estava fazendo meu livro, um livro que conta a minha história um pouco e bem a família. E foi quando me chamou a atenção pela falta de registro do meu avô. Hein? Não tem uma foto dele. Tem a única foto que poderia ter sido do meu avô é uma foto da minha avó, onde tem uma mão no ombro esquerdo dela, ela sentada numa cadeira, mas a foto é cortada no meio. Não sei se ela... E daí eu fiz essa série chama Retrato Falado, porque eu imaginei um avô e fui recriando ele a partir de relatos dos familiares, né? Que me falava, minha tia mais velha, mais nova, que ainda é viva, meus primos mais velhos que conviveram um pouco com ele, me trazia alguma informação sobre esse avô. Isso aí é um retrato meu que eu desenhei a partir de uma foto minha de 3x4 e traz um pouco dessas informações que essas pessoas me trouxeram. E a partir daí eu criei esse esboço e a partir daí eu fui construindo o avô. Oi? Isso é de 2019. Tem aqui uma colaboração com o Paula, que essa foto da esquerda e a da direita foi o Talpo que pintou, que a gente faz
Tem umas dobradinhas nossas que eu já fiz fotos para trabalho dele e ele já fez tintura para foto minha, que foi esse caso aí. É uma série, se for falar dela, é mais 1 hora. Porque... E essa é a última série, que é 7, que é a partir de uma foto minha da primeira comunhão, onde eu questiono, né, assim, eu que venho de... eu sou uma pessoa preta que a família vem de religião de outras matrizes, aí a primeira comunhão é a partir dessa foto minha de primeira comunhão que nasce essa série. Chama 7 porque eu tinha 7 anos e daí eu fiz 7 imagens. E tem esse ombrinho caído aí, porque na época eu tive o princípio de paralisia infantil, mas acho que eu era tão danado que eu consegui reverter a situação, porque eu lembro que eu tomava uma injeção todos os dias, tinha que tomar uma injeção, assim, em período de tratamento, assim, a enfermeira apanhava pra caramba e nos xingava muito. E eu sei que acho que daí a poucos meses eles tinham me tirado de cima de uma árvore para dar essa injeção. Eles davam justiça, ficar lá negociando comigo para sair da água, para tomar a injeção e tal. E eu fiquei ainda alguns anos, esse lado esquerdo aqui, ele não funcionava muito bem. Assim, nos primeiros meses, não funcionava nada, assim, eu não conseguia andar e tal, eu ficava na cama. Eu lembro que os meninos passavam correndo ali no quarto onde eu ficava. E eu achava que eu podia correr também, aí caía da cama e me botava na cama de novo e tal. Enfim, então essa série, ela... Daí eu fiz uma pintura substituindo o objeto ali da mão do menino, que na mão esquerda ali eu trago o catecismo, na mão direita uma vela, e eu vou substituindo na mão direita um objeto da resistência e na mão esquerda um objeto da imposição.